Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. Está começando pela Folha FM mais um Folha no Ar, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Todas as informações para você começar bem aí este novo dia. Um bom dia para você, são 7h06. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponível em podcast e logo mais reprise na Plena TV às 17h. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê um tempo bom para Campos, mais um dia de sol, porém com temperaturas baixas. A máxima não deve passar de 28, 29, no máximo a mínima fica aí na casa dos 13 graus. Agora, aqui no centro da cidade, com céu limpo, faz 13 graus. Pra gente, aliás, faz 18 graus, perdão. 13 é a mínima. Pra gente, 13 graus com esse ventinho aí, então é bem frio. E a previsão é de seguir assim, pelo menos até esse fim de semana. Estamos no inverno brasileiro, né? Deve vir onda de frio ainda mais intensa aí. No programa de hoje, com a Aloysio Abreu Barbosa, nós vamos conversar com a Graziela Escocar. Ela é historiadora, diretora do Museu Histórico de Campos e tem muita história para contar para a gente, sobrevivente da pandemia também, né? E a pandemia conseguiu fechar muita coisa e o museu, graças aí a essa luta, essa garra de vocês todos, né, comandado por você, Graziela, conseguiu sobreviver. Vamos falar da história e a programação para hoje, dia de São Pedro, dia 29 de junho, dia da comemoração também dos 10 anos do Museu Histórico de Campos. Vamos falar ainda no programa sobre o solar do colégio, né, o solar dos Airizes, a reabertura do Teatro de Bolso e uma geral sobre a cultura de Campos. Graziela, seja bem-vinda. Daqui a pouco vamos trazer o seu bom dia e agora presencial, né? Que é muito melhor naturalmente. Hoje é quarta-feira, gente. Quarta-feira, dia 29, dia de São Pedro, já falei, mas hoje é dia também do jornal Folha da Manhã nas bancas. Aliás, já está desde cedo e também nas casas dos assinantes. Vamos às manchetes, então, do jornal Folha da Manhã e pelo que eu vejo aqui, tem meio que uma bandeira de paz aqui sendo levantada, sendo erguida. Vem lá, não sei. Ao final do programa a gente comenta, mas vamos lá. Maior problema de Campos. Transporte une, enfim, a Câmara. Tumulto levou à suspensão da sessão por 1h30. Consenso para aprovação e reuniões de pautas do setor. Entrevista do prefeito ao Folha no Ar ecoa na tribuna da casa. São a manchete principal com os destaques aqui da Folha de hoje. Projeto para reduzir ICMS preocupa produtores. Etanol, no caso aí das usinas de Campos. Acima dos 6 meses, vacinação contra a gripe está liberada para todos. Tem, inclusive aqui na página 7 do jornal, você pode conferir aí todos os postos que estão vacinando contra a gripe em Campos, relacionados aqui na página 7. Museu Histórico faz festa pelos 10 anos, inaugurado em 29 de junho de 2012. Está no ponto final. Eleição para reitor da UF com disputa em segundo turno. Eita, até na UF a coisa está polarizada. Definição em julho.
Na capa da Folha tem aqui destaque para uma imagem que é no coração da cidade. O museu tem protagonismo na preservação da memória cultural campista. Futuro das rodovias em debate na CDL. Projetos para a BR-101 e BR-356 em debate hoje às 3 da tarde na CDL Campos. E ainda na Folha, para fechar, câmeras instaladas nas fardas da Polícia Militar. Novidade no 8º BPM. Americano busca fim do jejum no retorno. Longa preparação. Presidenciável do PROS cumpre agenda na região. É o Pablo Marçal, que tem 1% nas pesquisas. Essas são as manchetes do Jornal Folha da Manhã de hoje, que você já encontra aí numa banca próxima a você. E se não é, passe a ser hoje assinante do jornal. Basta acessar ali a página folha1.com.br e lá você vai ter todas as informações para assinar o jornal Folha da Manhã. E hoje o programa fala sobre cultura, um dos temas importantes, caros aqui para a nossa região, para toda a população, porque é através da cultura que a gente consegue, entre outras coisas, a libertação da nossa memória. Graziela Escocar, historiadora e diretora do Museu Histórico de Campos, que prazer recebê-la aqui mais uma vez no Folha no Ar. Seja bem-vinda, muito obrigado aí pela visita. Prazer estar aqui com vocês, agora presencialmente. É muito bom estar aqui novamente e falar do que eu gosto muito, que é o Museu Histórico de Campos. Obrigado. Aloysio Abreu Barbosa, que também é 100% cultura também, naturalmente. Hoje um dia importante para a gente, Aloysio, comemorar os 10 anos do museu. Poderíamos estar comemorando aqui os 100 anos, quem sabe, né? Mas não vamos chegar tanto, mas se tivesse inaugurado, né, antes. Enfim, Aloysio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Folha no Ar. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Graziela. Obrigado pela presença. Vou conversar nesses 2 blocos aí bastante sobre cultura, sobre o museu e sobre cultura. Beto, coitado. Eu teve que descer, pegar outro jornal, que eu peguei o Robeu de Cláudio, aí teve que descer. Tá cansado, né, Beto? Tanto subir. Tá tranquilo? Tá em forma? Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. E nosso bom dia especial é sempre 2 categorias que nos acompanham nesse jornada. É bonito passar ali e ver na Praça São Salvador, né, os taxistas, motorista aplicativo, sempre nos acompanhando nesse início de jornada. E não está nada fácil, né? Preço do combustível. 4º presidente da Petrobras. Muda presidente, só não muda o combustível subindo para cima, né? Subindo para cima é ótimo, né? Subindo para cima é ótimo. Se bem que no Brasil quem está vivendo pode até subir para baixo, mas o fato é que não, tá cada vez mais. O diesel está mais de R$7, tá praticamente o mesmo preço da gasolina, aquela coisa que tinha de garra diesel, que você se pagava, você está acabando no Brasil. E a gente sabe que, infelizmente, o Brasil é um país que todo transporte público e de cargas é feito por estradas, né? Então, literalmente tudo que a gente está ao nosso redor aqui veio por caminhão. Então, influencia em toda a economia. Mas bom dia aí. Difícil o dia a dia de vocês, né? Tendo literalmente vender almoço para comprar a janta. Só o comentário no final, só que você falou bandeira branca na Câmara. Bandeira branca na Câmara é aquela coisa que eu me lembro no liceu, que ficava 2 moleques se estranhando, aí um chegava aqui, botava a mão na frente, que ganha briga? Cuspia, se tirava a mão, o pau cantava. Mais ou menos essa bandeira branca. E em relação ao museu, embora o museu tenha 10 anos, o prédio tem mais de 100. Então, a história do museu, embora o museu tenha 10 anos, a história dele é bem mais antiga e dela, Graziela, vai poder falar um pouco. Grazi, o dia está movimentado hoje, saindo daqui, tem às 10 horas a Lira de Apolo, na Praça do Santíssimo. Às 11, enterramento da Cápsula do Tempo, com cartas impressas, salvas e pendrive, né, dedicadas ao museu. Às 18 vai ser a abertura da exposição do SB Cultural, Super Bom Cultural, né, com quadros do
falecido saudoso artista plástico Renato Peçanha, e fazia muito... fugiu a palavra... retratava cenários da cidade, né, e tal, prédios históricos. E 19 horas, enfim, o debate, fecha o dia, o debate Museu Histórico de Campos, 10 anos contando nossas histórias. Portanto, conte um pouco dessa história para a gente. Bom dia. Bom dia, bom dia. Então, a gente fala que o museu tem 10 anos, mas cabe a gente falar aqui que são mais, né? A gente comemora a inauguração em 2012, mas, na verdade, desde os anos 90, ele já era museu com um projeto até da Silva Paz, que esse ano a gente está reconhecendo isso, inclusive vai ter uma sessão de homenagens. E falar da Silva é muito importante também nesse processo, porque se hoje ele é museu, né, e comemora os 10 anos, houve uma ocupação nos anos 90, no ano de 1990, com a Sílvia, até 97, quando ele é fechado pela Defesa Civil, as condições físicas do prédio já não tinha como comportar realmente pessoas circulando ali, trabalhando, a estrutura, né? E aí o prédio é fechado, até que, em 2009, ele começa a ser restaurado, em 2012, inaugurado como museu. Mas também é interessante nesse processo aí, um ministro da Cultura, o Gilberto Gil, ele cria, nessa época, o Instituto dos Museus Brasileiros. E isso é fundamental para o surgimento desse museu, do Museu Histórico aqui em Campos. Isso vai ser uma política cultural nacional que vai impulsionar, né, a criação desse museu histórico, a restauração desse local para ser implantado um museu. E, finalmente, a população ter, né, para eles um museu, porque aqui na cidade, já desde os anos 60, a população cobrava isso. Já se falou em vários tipos de museu, como o Museu do Açúcar, Museu da Benta Pereira, vários tipos de museu, mas não tinha. Até que, em 2012, esse museu é entregue realmente com decreto de lei. E a história do prédio? Fala um pouco da história do prédio que abriga o museu. Isso é interessante. Ele é conhecido como Solar do Visconde de Araruama, mas, na verdade, foi o tio dele, José Caetano Coutinho, que foi o primeiro provedor da Santa Casa, que mandou construir a sua residência. Final do século XVIII, né, 1786, ele manda construir essa residência e depois o Visconde acaba herdando. A mãe do Visconde acaba herdando, ela distribui a herança entre os filhos, o Barão de Ururaí e o Visconde. Ele também vai ter residência em Quissamã, onde também é um museu casa, mas aqui em Campos ele vai passar a boa parte do tempo a construção do canal Campos de Macaé. Fica mais explícito que ele gosta mais de Quissamã. Mas para a abertura do canal, que ele foi o grande incentivador, ele escreveu um livro, né, sobre todos os canais que haviam na Europa, para convencer Dom Pedro à construção do nosso canal, que é mais conhecido como Valão. E, finalmente, ele consegue, né, o canal é aberto, mas ele não dura muito tempo, ele funciona por 2 anos, aí tem a questão do progresso, a estrada de ferro, que veio substituir, né, o canal como forma de escoar a produção açucareira. E, depois que o Visconde falece, essa residência é vendida para a Câmara Municipal. A Câmara Municipal tinha residência ali onde é o Chafariz, era uma casa de câmara e cadeia muito parecida com a de São João da Barra, e se muda para hoje onde é a sede do museu, por isso que a gente vê, né, nitidamente nas grades do museu o CM, né, da Câmara Municipal. Depois ali também se torna Tribunal do Júri e também Prefeitura, com a indicação do primeiro prefeito, Rodrigues Peixoto, em 1904. E ali vai abrigando uma série de departamentos também, né? Hoje a gente não consegue imaginar, né? Porque cada local hoje, cada secretaria tem sua sede. Imagina tudo concentrado em um local só com Câmara Municipal, Tribunal do Júri. Né? A gente não consegue pensar nisso, né? Sendo que em 1920 esse local era chamado até de Paço Municipal, porque tudo se concentrava ali. E como é que foi a história do pré? Depois que a Câmara saiu, o Tribunal de Júri saiu, como é que foi a história até essa ocupação por Silvia Paz nos anos 90? E aí, conforme o prédio vai recebendo vários departamentos, a Câmara Municipal se retira, né, tem um processo de criação do Palácio de Mármore,
né, ali na esquina da Alberto Torres. Se retira a prefeitura também, se retira, passa um período ali na casa da Finazinha, de Queiroz. Isso já é anos 90, né? É, isso. Vila Maria. É. E aí chega a Silva essa tarefa também de ocupar ali. Por esse prédio ter uma história com a municipalidade, por ele ter sido sede de tantas coisas, né, chega nos anos 90 esse projeto de museu para ocupar aquele local. E aí a Silva fala com muito carinho, né, que ela, enquanto professora de história, ela também ainda não tinha essa noção de patrimônio, ela só passou a ter essa noção de patrimônio quando algumas pessoas do IFAM chegaram à cidade procurando informações sobre prédios históricos, e aí que ela vai tendo essa consciência acerca do que é patrimônio e da história daquele prédio, como que ele é importante para a municipalidade, né? E ela faz um trabalho muito significativo, que é realmente ocupar de uma forma até rudimentar, com pouco acervo, né? E é interessante também a gente frisar que até a documentação do arquivo se encontrava nesse prédio. A documentação e os objetos. Que hoje está no Arquivo Público Municipal. Isso. Tudo se concentrava nesse local, né? E era muita tarefa, né? Ela fala, e não tinha funcionários suficientes, tanto para catalogar a documentação, quanto para os objetos também que tinham ali. Mas ela fez um trabalho fundamental, que foi ocupar esse espaço, entendeu? E instalar ali o projeto de museu. Ele não é museu, ele é um projeto assinado por Garotinho na época, sabe? Como futuro museu, um local para ser um futuro museu. De que hoje se consiste o acervo do museu? Eu chego ali, eu sou campista, quero conhecer um pouco melhor a minha história. Além do patrimônio arquitetônico, por óbvio, que já é uma peça em si, né? A cultura é também arquitetura, você vê muito isso nos grandes centros, na Europa, por exemplo. Mas de que isso consiste o acervo do museu? Hoje, Luiz, a gente tem mais de 3.000 peças expostas no museu e tem um acervo significativo que que eu costumo dizer que é até poeira, né, comparado ao que foi retirado da cidade, que são os vestígios arqueológicos do sítio do Caju. Dos Gutacá. Isso, do qual o professor Arthur Sofiati até participou das escavações. Então, a gente tem, assim, poeira. Daqui de campo foi retirado 5 toneladas. A gente tem muito pouco para mostrar, né? Mas é um acervo significativo. A gente tem a sala do Nilo Peçanha também, que tem um mobiliário de quando ele foi presidente, e livros do Nilo Peçanha, e a gente também tem uma documentação quase inédita de Nilo Peçanha, que é interessante também a gente falar de uma lei que é dos bens móveis integrados, né? Juntar tanto o mobiliário quanto documentação, fotos, de uma forma de que a coleção não se perca, né? Então, essa lei também veio assegurar as coleções. E temos a sala, o museu é dividido, né, por uma linha do tempo, e de uma forma bem didática para passar para a população a sua história. Então, a gente tem a sala do século XVI e XVII, falando sobre o período de ocupação. Temos a sala do século XVIII. Temos a sala do século XIX, onde temos os instrumentos de suplício de tortura, que hoje a museologia social questiona muito, e eu me questiono também, expor ou não expor esses objetos, né? Porque é como se a gente retratasse o negro apenas na questão do sofrimento, né? Mas agora a gente está tendo uma novidade aí, logo a gente vai conversar também, né, sobre isso, que vai ser o acervo da Mercedes Batista, que o museu vai receber. Então, acho que a gente vai poder contextualizar melhor a história do negro na região, não só pelo sofrimento, né? Essa coisa esses revisionismos, por exemplo, é muito importante para você saber o que foi o nazismo, você é Auschwitz, por exemplo. Sim. Né? Então, você não acha que lembrar o horror da escravidão é fundamental para que a gente não perca de vista até as políticas de compensação, como cotas raciais de hoje? Acho fundamental, por isso que está exposto, Mas, assim, a gente tem opiniões diversas de quem visita o museu, sabe? Hoje, os museus históricos, assim como o Museu Nacional, também coloca isso em debate. Não sabe se expõe ou não, ou se cria um ambiente apenas para expor e deixar a pessoa a critério de visitar ou não aquele ambiente, entendeu?
Como ele está em um salão, ali todos que entrarem no salão vão acabar observando aqueles objetos. Então, isso está sendo, assim, hoje muito questionado pela museologia. Mas eu concordo com você, por isso que está exposto lá no museu. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso e não esconder essa história para debaixo do tapete. Principalmente em Campos, que foi uma cidade de grande índice, né, de negros até que matavam seus senhores pelas formas de maus tratos. Né? É evidente isso. A gente tem vários processos lá no arquivo que mostra esse alto índice, né, de escravizados que matavam seus senhores, né, por conta e tá aí esses objetos de tortura para mostrar como que o castigo corporal aqui na nossa região ocorreu. As pessoas conhecem muito Charles Darwin pelos tomos da Teoria da Evolução, né? Tem um livro melhor, mas como um livro melhor, é o diário de viagem dele do Beagle. O Beagle foi um navio em que ele percorreu o mundo todo, inclusive passou pelo Brasil, Ilhas Galápagos e tal, e foi vendo os animais, fauna, flora, e foi montando a Teoria da Evolução. Ele passa pelo Brasil. E ele conta, não, é sério, o livro é muito bom, eu indico muito o livro. Assim, é mais prazeroso de ler do que a Teoria da Evolução. E ele não vem a Campos, por óbvio, mas ele passa no Rio de Janeiro, que era a capital da época, do Império, e ele vendo a maneira como os brancos tratavam os negros, e sendo os negros imensa maioria, ele coloca como que esses negros não se revoltam. Ele, inclusive, preconizou que poderia haver uma revolta sangrenta no Brasil. Já houve revoltas pontuais, né? Dos maleses na Bahia, o quilombo dos Palmares, vários quilombos aqui também, Samã e tal. Mas ele retrata isso, né? Realmente era um negócio crudelíssimo, né? Então, e esses instrumentos revelam que esse comportamento era através realmente do domínio, através da violência, né? Era preconizada a violência de uma forma que para eles não tentarem se rebelar, né, contra seus senhores. Então, esses instrumentos, eles mostram isso, é vestígio desse passado. Às vezes, quando você entra na sala, realmente, dependendo até da forma, né, educativa, que a gente também tem abordagem no museu, choca um pouco, né? Se você visita isoladamente, pode até te causar esse estranhamento, mas a gente tem um trabalho educativo, de educação museal, que é de mediação, que é muito interessante, que a gente desconstrói isso, entendeu? Tem no Brasil, você tem museus a céu aberto. Me lembro que quando 2002 foi esse ano dos Sertões, e eu fui do livro Sertões que narra a Guerra de Canudos, que foi em 1997, a maior guerra civil brasileira, eu fui lá em Canudos. Né, hoje, grande parte que foi a Canudos de Conselheiro, que eles chamavam de Belo Monte, está submersa pelo açude de Cocorobó. O Conselheiro fez ali o aldeamento, porque é um rio que não é sazonal, ele corre o ano inteiro, é o Vaza Barris. Né? E os militares em 67, porque aquilo ali foi um genocídio do Exército, né? No começo da República, fizeram açude até para encobrir, porque ali era o local de peregrinação. E tem lá o Vale dos Mortos, porque tinham 25 mil pessoas em Canudos, fora os soldados que morreram também, brasileiros. E como é que você enterra 25 mil corpos? Você não enterra 25 mil corpos. Botaram querosene e fogo. E lá chove uma vez por ano, né? E não venta muito pouco. Você vai na Vale dos Mortos, você passa a mão assim no cascalho, no tabuleiro, é cinza. Cinza. Quer dizer, é o que eu falo, as pessoas às vezes vão ao Auschwitz ver o que está aqui, no sertão da Bahia. Sim, não, e tem mais... E é chocante ver. E tem mais próximo da gente ainda, aqui em São Francisco. Ali na Praia de Manguinhos, a gente tem demonstração do tráfico negreiro na região. Todo ano tem uma cheia, não sei, que revela as ossadas. E já foi comprovado historicamente que a gente tinha 2 traficantes na região que residiam, principalmente em São João da Barra. Um deles é o André das Graças, que a casa dele é até o Fórum Municipal hoje de São João da Barra. Ele tinha residência ali na Praia de Manguinhos, que pertencia a São João, e a fazenda dele é a Fazenda São Pedro, está na direção desses achados. Eu tive lá pessoalmente.
É aterrorizante você ver isso e com as escavações, com o pessoal do IFAM ali, você vê que é uma cova coletiva, que cada um está em uma posição. Então, quem desembarcava ali que não sobrevivia, já era sepultado ali mesmo, né, na beira do mar. Então, a gente tem relatos, e isso me impressiona muito, essa história. Até o João Oscar, que é um historiador lá de São João da Barra, ele no livro dele, que fala sobre escravidão e engenhos, ele aborda isso, como que um assunto tão interessante, desse porte, é tão pouco pesquisado pelos historiadores da região, né? Porque quando a gente fala de tráfico negreiro, como você falou, a gente fala, né, pensa em outras regiões, mas está muito próximo da gente. Agora, essa questão do repatriamento de acervo. Quer dizer, repatriamento não se aplica porque estamos na mesma pátria, né, em tese. Pátria agora é uma palavra que está em moda ultimamente. Mas você tem hoje, por exemplo, países como o Egito e a Grécia, falando de dois berços da civilização ocidental, né, que pegam de volta muito do que, por exemplo, os ingleses pegaram, os franceses pegaram, os povos que dominaram o Ocidente durante determinado tempo. Isso acontece em Campos? Há esse processo de tomar posse novamente daquilo que nos pertence enquanto história? Então, a gente tem dois projetos, né, em Campos que eu sei que estão ocorrendo. É uma iniciativa mesmo ali do museu, que eu estou entrando em contato com o pessoal do Museu do Ingá, que está com o acervo dos quadros do Alberto Lamego, né? Até no início do mês eu tive com a Vivian, que é a nova diretora lá do Museu do Ingá, a gente está conversando sobre isso. É um acervo que está guardado na reserva técnica, então eles não expõem. Então, acho que seria interessante a gente ter de volta isso na nossa cidade, mas tem uma questão aí de seguro, que é o que a gente está conversando, ter a coleção de Alberto Lamego, e temos a situação também aí falada muito na imprensa, que é a Pedra do Mó, né? Que é daqui da nossa região, que está lá no Museu do Homem do Nordeste. Edmundo escreveu muito sobre isso. Escreveu sobre isso, né? Edmundo Siqueira, só para lembrar o ouvinte e o telespectador. Blogueiro da Folha. Houve um questionamento na época que surgiu essa matéria sobre aonde expor essa pedra, né? E o que foi falado seria no arquivo, coisa que eu não concordo, né? Eu acho que qualquer outro profissional da área não concorda. Até a própria Fundação Joaquim Nabuco, que cuida do Museu Homem do Nordeste, não aceitaria, até porque uma instituição que se preza vai querer saber para onde o acervo vai. É uma pedra musealizada. Há um trabalho em você pegar um objeto e musealizá-lo. Não é assim, você colocar ali o objeto e expor. Há uma contextualização sobre ele, né? E aí você tirar ele de um museu para levar para um arquivo, onde cuida de documentos, eu não concordo com isso, né? Mas, enfim, criaram uma versão técnica sobre isso, que eu discordo, sabe? Eu acho que seria interessante, não me consultar, não, mas consultar a população acerca disso, antes que ela venha. Eu não sei como estão sendo as negociações. Acho que o deputado Cristiano Áureo estava também agilizando isso, não estou sabendo de como estão sendo as negociações. Eu sou muito a favor dos objetos estar no seu local de origem, sabe? Eu acho que deveria, se São Francisco tivesse um local adequado para receber essa pedra, da onde foi retirado, acho que deveria estar lá exposto. Mas como não temos em São Francisco, e nem São João da Barra, o único local que resta enquanto instituição museológica é um museu histórico, que é o maior do Norte Fluminense. E qual a perspectiva que vocês têm de receber esse material? Então, eu só estou sabendo notícias pela imprensa. Estou colocando aqui minha opinião, que eu acho... Do Mó. Porque você observa também em sítios arqueológicos da Europa, por exemplo. Você vai no Paternon, por exemplo, em Atenas. As Pleiades são aquelas esculturas que ficam de mulheres, Sim. deusas, né, que ficam ali. O que você vê exposto ao ar, livre, são réplicas. As originais estão guardadas hermeticamente, vedadas e tal.
Você vai em Firenze, Florença, você tem cópias do Davi, onde ficava o Davi original de Isso. Michelangelo, mas o Davi mesmo está no Uffizi, bem protegido. Eu falo isso, por exemplo, em relação àqueles marcos que tem ali no Solar dos Airis, os marcos dos jesuítas, e o do Solar do Colégio. Sim. Que demarcavam, Sim. inclusive, o que é campo, né? Latitude, longitude e tal. Não há uma intenção. Eu pergunto à museóloga, de repente, se retirar isso do local, guardar no. Porque você fica chuva, vento, né? Guardar num local e, de repente, fazer como se faz na Europa, deixar réplicas ali expostas ao tempo e guardar os originais em lugares mais protegidos? Concordo com você. Eu acho que o ideal deveria ser isso, sabe? Só que a gente também passa por uma situação e por uma série de situações ligadas a monumentos históricos na cidade que precisam ser ajeitadas, sabe? Define ajeitado. Sabe? Precisam ser resolvidas. Então, como as pedras, essa, por exemplo, do Palácio da Cultura, me dói muito. Quando eu era estudante de história, eu passei ali e vi ela sendo pintada assim por verniz, sabe? Ela já foi pintada por verniz, eu acho que ela já foi pintada por cal. Me dói muito, sabe? As pessoas não têm, às vezes, essa noção de patrimônio, de conscientização, de preservação, que aquilo é um objeto histórico, né? Então, o ideal deveria ser assim, do jeito que você comentou. Mas, no momento atual, a gente tem uma série de situações com monumentos que a gente precisa rever na cidade. Por exemplo, cadê nosso índio da entrada da cidade? É outro questionamento que a gente traz aí. O índio era um monumento, né? A cena escultórica do José do Patrocínio com a princesa Isabel, que está ali na Praça do Canhão. E tiraram o canhão para botar. E o canhão que está escondido, né? Esses dias até me perguntaram, vamos levar o canhão para o museu? Eu falei, gente, deixa o canhão ali na praça, porque é significativo estar ali na praça, né? Deixa o canhão. Foi uma campanha militar que passou por aqui, largou o canhão, Sim, não foi isso? foi isso na época de Getúlio. Então, ele é significativo, ele precisa estar ali. O canhão não atirar mais, deixa ele em campo. Então, a gente tem uma série de coisas ligadas a monumentos para a gente resolver aí. Mas eu confesso para você que o Conselho de Cultura está sendo atuante nisso. A gente está falando dessas coisas, tanto no Conselho quanto também no Copan. Essas questões aí estão sendo abordadas. Aliás, é bom chamar Marcelo Sampaio aqui para fazer um programa de continuar esse papo. No próximo. Não, boa. Deixa eu voltar aqui ao museu, Aloysio, se você me permite, Graziela. Sim. Eu pesquisei um pouco aqui para a gente fazer, né, esse bate-papo, essa entrevista, mas você me contou uma vez também que, dentre todas essas divisões que tem lá o museu, tem também. Eu agora confesso, não sei se você falou hoje sobre o índio, tem algumas peças também. Tem. Uma outra sugestão, o Museu do Índio, em Campos, né? Que é a origem da nossa comunidade. Agora, teve um achado com aquela reforma aqui do Centro Histórico de Campos, você falando sobre os ossos lá em São Francisco, essa coisa. Eu acho que qualquer parte aqui dessa área central, se escavar, encontra muita coisa. Sim, sim. Foi na Teotônio Ferreira de Araújo. Sim. Que o Pedro, doutor Pedro, fica chateado quando eu falo o nome das ruas de hoje, né? Ele fala, Barão do Cotegipe, Nogueira. Mas assim, ali teve aqueles achados ali, estão inclusive no museu? Então, algumas coisas foram levadas para o museu, porque a própria equipe do museu, na época, foi ali e coletou, sabe? Foi ali e coletou. Mas outras coisas, a população, infelizmente... Sim. A gente tenta ficar atento, sabe, Cláudio? É um trabalho de formiguinha, na verdade, sabe? Toda ação aqui, a gente tenta... Eu lembro que quando estava... Para abrir o museu, estava tendo a construção do Plaza, ali aquele estacionamento. E a gente ouvia falar o pessoal da obra que estava encontrando ossadas e provavelmente estariam mesmo, porque ali era o primeiro cemitério de quando Campos era vila, né?
atrás da igreja Mãe dos Homens, que fundou a Santa Casa, né? Então, provavelmente, realmente, só que a gente chegava lá, não encontrava, e as pessoas não queriam falar para a gente se não poderia embargar a obra. Então, assim, é uma situação, lidar com essa questão de patrimônio histórico, às vezes a gente não é muito bem visto, não, né? Uma vez conversando com o professor Arthur Sofiati, ele falou, Grazi, as pessoas às vezes acham que eu sou o eco chato, e a gente dá essa impressão, lá vem ela, vai embargar minha obra, né? Então, a gente tem essa certa dificuldade, sabe? É um trabalho realmente de formiguinha, de conscientizar, mostrar que isso é importante, está no museu exposto. Só mais uma coisa, quando fez essa reforma que você falou, e aí eu acho que foi depois de 90, na década de 1990. Ali estacionamento, década de 90. Não foi? Isso. É. E ali funcionou a Câmara Municipal, parece que encontrou um baú. Sim. Sim. O que tinha dentro desse baú? Encontramos tanto o baú quanto também o cofre. Opa! O baú, né? O dinheiro foi para pagar. O baú é da época da Câmara, é um baú realmente do século XVIII. Ele provavelmente deveria ser da outra Câmara, foi levado e foi encontrado aonde hoje é o auditório do museu, que, segundo os mais velhos que visitam o museu, ali era a tesouraria, né, da época. Então, tem tudo a ver. Foi encontrado tinha ali. Coisa dentro? Não tinha, inclusive o baú estava com fundo, ele está com fundo deteriorado, né? Mas aí a gente tem uns memorialistas, o Horácio de Souza diz que tinha a chave de ouro da cidade, né? Comenta que tinha coisas dignas para serem mostradas no museu. Mas não tinha, a gente encontrou ele vazio. E o cofre também vazio. A gente encontrou uma documentação que foi enviada para o arquivo, somente isso. Fatura pagar, não, né? Não. Estava ouvindo vocês falarem dessas escavações. Eu sempre vou usar exemplos da Europa, não precisa ir muito longe, que na Argentina Sim. e Uruguai trata-se muito bem o patrimônio histórico. Campos, o Nogueira estava falando, quer dizer, Campos é aluvião, é barro, é barro de rio, né? Aluvião é barro de rio. Uma outra cidade que tem uma configuração parecida é York, não a Nova York, a Velha York, a York da Inglaterra. E o nome York vem do viking, do nórdico antigo, é Jorvik, uma colônia viking. Os vikings dominaram a Inglaterra, os dinamarqueses, né? Por isso que tem Hamlet, Shakespeare e tal. E é interessantíssimo, York é uma cidade com casa de boneca, arquitetura medieval preservada. Você tem ali o resto da muralha de Adriano, que fez no século I para dividir o Império Romano, né, dos bárbaros. E essa vila viking, Jorvik, você vai por camada, como é aluvião de... Lá o nome do rio é Ouse, o nome do rio. É a mesma configuração. E você vai escavando e tem um museu viking que é feito e replica, e você passa tipo, num carrinho de trem fantasma, ele replica a vila viking, né? Eu não tenho muita dúvida que se você escavar aqui em Campos, você vai ter o mesmo... Sim, muito... Então, o barro preserva. É justamente isso. Eu na época, também encontrei muitos artigos do professor Arthur Sofiati sobre as escavações arqueológicas aqui, porque foram 4 missões nos anos 60, 70, 80, 90, e ele tem uma luta constante com a Santa Casa por conta da construção da funerária ali na frente do cemitério do Caju, porque ali naquela praça foi onde foi encontrada boa parte desse material. E por camadas, né, você teria essa noção da habitação aqui na região, né? E não só dos índios Goitacá, como puris, coroados, outros que passaram aqui na região, né? Então, ele tem uma luta constante dele, né, enquanto militante na época, né, não querendo a construção da funerária, que poderia achar mais coisas ali. E ele fala sobre isso, que poderia fazer um local ali turístico, um local nas escavações, mas a gente perdeu isso para o dito progresso, para ter a praça, para ter a funerária. A gente perdeu para São Salvador pelas árvores para ver a pista de skate, então tudo é possível. 7h45. Sim. Para finalizar esse bloco, a gente vai falar ainda sobre os planos solares e tal.
Eu queria que você desse a sua expectativa da programação de hoje. O que você espera? Aberto para você convidar a população, ouvintes, para poder prestigiar. Isso, estaremos agora na praça com uma tenda, né, com exposições tanto dentro do museu quanto fora do museu, para chamar a atenção realmente da população, que o museu está aberto e ele está lindíssimo, sabe, pintadinho, né? Depois de 10 anos, ele está recebeu essa manutenção, assim. Então, a gente está ali empolgados em receber a população, que há tanto tempo a gente não tinha esse contato, né? Pessoalmente, né, com o público. E, novamente, abriu uma exposição. Estou muito contente com essa exposição do Superbom, que é uma exposição do Renato Peçanha, que foi um achado, assim, sabe? A gente começou a ter contato com o pessoal do Superbom, como eu disse, é um trabalho de formiguinha. A gente sabe onde tem fumaça, fogo. Cadê aqueles quadros que eu tinha aquela memória afetiva de quando eu era pequena, fazer compras com a minha mãe, aí a gente entra em contato. Cadê aqueles quadros do Renato? Ah, não sabe, aí pergunta outra e vai sendo chata, até que você chega a alguém que sabe onde estão os quadros e que está guardado lá no estoque do Superbom, e daqui a pouco a gente consegue resgatá-los e tá ali expostos em boas condições para hoje, para o aniversário do museu. Falando que você era criança e viu os quadros, eu já era tudo quando eu estava pintando aqueles quadros, me deu um déjà vu aqui. Eu tenho essa memória afetiva, assim, de ir no supermercado e eu lembro de ficar assim, inclinado, olhando os quadros. Não, eu tô falando que eu já era adulto e fazia matéria com ele quando ele estava pintando os quadros, então eu tô ficando velho mesmo. Você já falou que estava em 1902. Não. Foi. Bom, mas, sem dúvida nenhuma, a memória nossa é fundamental. O que, para a gente, é um privilégio, a Luiz lembrou bem, o próprio museu já é um espaço arquitetônico fantástico para se apresentar como visita. Sim. Você sai daqui, muitas das vezes, para Minas, para Ouro Preto, para outras regiões do Brasil, né, para conhecer essas histórias aí, para conhecer esses casarões bonitos. Não, só é importante falar que quando a gente fala em visitar outros locais, o nosso museu, a entrada é gratuita. É isso. Sabe? A entrada é gratuita, não se paga para entrar no Museu Histórico de Campos. Eu fui no último museu que eu fui, foi de Domingos Martins, Aloysio. Você deve conhecer também, você não sei. Mas é pouquinha coisa para você pagar lá. Na época, acho que era R$20 por pessoa. Acho que tem uma máquina de escrever, tem O turismo histórico de Campos é muito mal. Muito errado, pois é. É uma coisa que você tem aqui, não precisa, você tem muito casos da Europa, casos da América do Sul, você tem que Samã. Tem aqui do lado, que é um belo exemplo de turismo histórico bem explorado. Você tem... o que Samã tem, Campos tem, mas tem mais. Entendeu? Porque, qual é a diferença de Campos para Macaé ou Cabo Frio, por exemplo? Qual a cultura que você tem quando você vai numa grande capital? A cultura arquitetônica. E a do museu. Uhum. Né? Que a cultura viva mesmo está no interior. O cara da metrópole é tudo igual. Apressado, estressado. Você tem a arquitetura e você tem a parte do museu. E é muito mal explorado em Campos. Muito mal explorado. Você vê que o que Samã faz, Campos com muito mais potencial, faz muito pouco. Para terminar... Como é que você acha que o museu, o arquivo que a gente vai tratar agora, o Solaris, no próximo bloco, poderiam servir para estimular isso, Graziela? Bom, tanto o museu quanto o arquivo, o Instituto Histórico, faz ações voltadas para a educação patrimonial, que eu acho que é aí a grande solução. A gente precisa investir na educação patrimonial, né? Hoje, na rede municipal, a gente não tem nenhum material didático, né, que fale sobre a história local, né? Então você não cria esse sentimento de pertencimento nessa nova geração. É uma geração que está sendo formada que não sabe a história do local onde você habita. A gente conhece muito mais, às vezes, a história Revolução Francesa, Revolução Russa, mas a gente não conhece a história do local onde a gente nasceu, né? E é interessante, eu já dei aula no curso de pedagogia, as pessoas nem se perguntam por que Campos é Campos de Goytacazes, né? Não se perguntam. Uma aluna uma vez me falou isso. Professora, eu nunca me perguntei por que o nome da cidade, né? Nunca me perguntei, não cria esse sentido, né? Eu tenho até uma historinha, né?
que estava a época Copa do Mundo, né? Tinha o pessoal trocando figurinha na praça. Aí teve um menino que visitou o museu com o pai, né? O menino muito curioso, e o pai com pressa. Vai lá, vai no banheiro, usa o banheiro. E aí eu, tia, o que tem lá em cima? O que eu posso conhecer? Aí eu perguntei a ele, você sabe por que sua cidade se chama Campos Goytacazes? Aí ele falou, tia, ó, não sabe que é por causa do time do Goytacazes? Então, a gente não cria nessa nova geração esse sentimento, a gente só cuida do que a gente conhece, só ama o que a gente conhece. Então, a gente não cria essa sensação de pertencimento, a gente precisa interagir mais, criar através de exposição, através de livros paradidáticos, através de ações em escola, através de visita ao museu, visita ao arquivo, sabe? As pessoas não sabem nem o hino municipal, né? Não sabem cantar o hino, não sabem a origem, não sabem nem, enfim. Campos Formosa, intrépida Amazônia. Amazona. Eu só não gosto da melodia do hino, que aí eu, me perdoe, assim, não é crítica, né? É gosto. Ele poderia ser aquela mais animadão. Eu já falei até com o maestro Etimar aqui, falei, eu também acho que poderia ser, mas quem sou eu? Não sei tocar nem campainha. Se dá outro programa, outra edição assim do Folha no Ar, se a gente for falar de cultura campista nas escolas. Num tempo recente, a ex-prefeita Rosinha comprava material escolar de uma empresa do Paraná. Depois até deu problema, deu... Expoente. Obrigado, Luiz. Não, eu fiz essa matéria. Houve uma suspeita de superfaturamento? Não, porque o MEC dava de graça e ela comprava. Se não me engano, era de Santa Catarina, Nogueira. Se não me falha a memória. Do Paraná, não, de Santa Catarina. Posso estar errado, mas enfim. Com certeza era expoente o nome. E do Sul. Do Sul. Vamos colocar assim. Mas independente dessa questão política e financeira, vinha contando parte da história lá daquela região. Poxa, nós já falamos aqui com a Graziela, ela falou, por que não tem um livro sobre Benta Pereira você fala, por que Campos dos Goytacazes? E você perguntar a essas crianças aí, jovens, quem foi Benta Pereira, quem... Não, eu particularmente acho um absurdo. Digo também ensino médio, por exemplo, você em Campos, você não lê o Alberto Lamego, você não lê Zé Cândido Carvalho. Isso. É um absurdo. Um absurdo. Você não, eu estava vendo a Graziela, só para terminar esse bloco, a Graziela fala do menino, que perguntou por que Campos dos Goytacazes? Por causa do time Goytacazes e tal. Tem uma piada num camarada dois amigos, muito amigos. Um adora Shakespeare e o outro acha chato, tal, papá, não sei o quê. E aí tem uma peça de Hamlet na cidade, e aí o amigo paga na primeira fila para o outro ir. Vamos ver que você vai gostar e tal, pá. Ele vai lá, assistem a peça, sai da peça, o amigo que não gostava de Shakespeare, mudo, né? O cara, se mordendo, o que ele achou? O que ele achou? O cara não se aguenta, você achou o quê? O que te fala a verdade? Não, pode falar. Um bando de lugar comum. Há mais coisas no céu e a terra do que eu gosto de uma filosofia. Fragilidade tornando minha mulher. Ser ou não ser essa questão. Um bando de lugar comum. O idiota não sabe que virou lugar comum porque a peça foi escrita e daí aquelas frases todas se amalgamaram no imaginário popular, né? Então meio tipo isso do menino que acha que é por conta do Goytacazes. É a referência dele. Bom, vou pedir licença a vocês, a Graziela, rapidamente, para a gente fazer um intervalo. São 7h54. Próximo bloco, a gente continua falando de cultura e até no finalzinho a gente reforça aí esse convite hoje para o aniversário de 10 anos do Museu Histórico de Campos. E a gente segue rapidamente para voltar a conversar com você, Graziela, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora com Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinas para você se cuidar muito melhor. Steel é com a Terra Mar. Roçadeira Steel a gasolina 990.